Amiga linda, eu tenho certeza absoluta de que o vídeo de hoje vai te ajudar a finalmente você descobrir se esse homem tá mentindo pra você ou se ele tá falando a verdade. Eu tô aqui com o Ricardo Ventura, que ele é especialista e vai ensinar a gente quais são as técnicas para você saber no olhar ou no jeito dele se comportar, se ele está, amiga linda, te enrolando, se esse cara aí é um mau caráter, se ele é um cara que morre de medo ou se ele tá afim mesmo de você. Ricardo Ventura, me diz uma coisa, qual é, assim, a dica que você dá certeira para a mulher estar olhando para o homem e saber que ele está mentindo para ela? Seguinte, pessoal de casa, deixa eu me apresentar aqui, eu sou Ricardo Ventura, eu sou um expert em comunicação persuasiva e, por acaso, descobrir se a pessoa está mentindo ou não, saber se a pessoa está sendo congruente ou não, é um dos aspectos do comunicador persuasivo. A certeira é assim, uma coisa que o mentiroso, ele faz é mudança de padrão. Então, não existe sinais da mentira. Não tem tipo, cruzou o braço, olhou para cá. Tem todo um contexto. Só que mudança de padrão, essa é uma fatal. Como é que é isso? Então, por exemplo, o seu marido, ou namorado, ele não costuma falar muito com você. Sabe, quando chega em casa? E aí ele chega em casa falante, olha, não sei o quê, blá, blá. Mudança de padrão. Ele não costuma botar o lixo pra rua, naquele dia ele põe. Ele não costuma lavar a louça, ele lava. Ele não costuma pegar as coisas no chão pra... Você entendeu? Então, mudanças de padrão, ou ele é muito falante e chegou quieto. Ou não dava presente, do nada sai presenteando. Começa a presentear. Mudança de padrão, você pode ter certeza que tem alguma coisa acontecendo. E isso então, você que conhece o seu homem, né, o seu namorado, o seu marido, mudança de padrão, você tem que ficar com a orelha de pé. Não que todas as vezes vai ser isso, mas quando a pessoa muda o jeito dela normal de ser, é porque o inconsciente dele está com tanto medo, parece que a mentira está estampada na cara dele. E aí ele fica com uma adrenalina tão grande que ele começa a fazer coisas que normalmente ele não faz. Isso é muito bom. E me diz uma coisa, você acredita que a mulher tem feeling ou é o inconsciente dela que consegue fazer essa leitura e dar um sinal de alerta para ela? O que você acha? Tem, porque assim, aí a gente começa a mexer na psicologia, na psique, nos arquétipos. Ou seja, a gente vai buscar as nossas características mais ancestrais. O homem, ele naturalmente, ele é não estou dizendo agora com ética moral, mas ele é um ser reprodutor. Então, ele foi feito para fecundar várias fêmeas. Essa é a característica mais basal do instinto arquétipo do homem. Por isso que o homem tem essa necessidade de conquistar. Por isso que o homem, aí uma dica muito legal para a mulherada, é sempre deixar o homem com uma brecha de, como é que eu posso dizer? De não 100% de conquista. Você está namorando, você pode ser casada, você sempre tem que deixar aquela brecha de você não me conquistou 100% ainda. Existem homens que se interessam por mim. Existem homens que acham que eu sou interessante. Porque ele sempre vai ficar com esse gatilho da conquista. Porque se ele percebeu que ele conquistou 100%, aquela presa, esse é o nome mesmo, já não tem mais graça. Dói, mas é verdade. Aquela presa não tem mais graça. Eu tenho que ir para outra presa. Agora, por consequência, a mulher, como ela engravida, né, lá atrás ficaria prenha, porque é uma coisa mais animal, ela vai ter que ficar reclusa durante 9 meses. Então imagina isso. Quem que vai colher? Quem que vai trazer o provento? Quem que vai cuidar ali da caverninha? Então ela tem um instinto muito mais apurado para saber se tem outras fêmeas circundando aquele macho dela. Por isso o arquétipo que a mulher ela consegue perceber, inclusive até quando existe... Olha que loucura isso, por causa dos hormônios e os feromônios, quando tem mulher fértil no ambiente. Ela percebe quando a mulher está disposta. Ela olha e já fala assim, Carlos Augusto, tô de olho em você, hein? Você não fica perto daquela ali. Ela percebe quando aquela mulher está aberta para relacionamento. Ela percebe quando aquela mulher está para ser
presa daquele homem. E isso a gente chamou isso do sexto sentido da mulher. Mas isso tudo é arquétipo, tudo isso daí é genético também. Então existe realmente essa diferenciação. Homem é tapado, homem não percebe absolutamente nada. A mulher pode trair ele com 10 homens, ele não vai perceber. A mulher, se ele der um passo fora, ela já fica com o ouvido ligado ali. Não, e mulher é assim, ó, você chega num lugar público e você já sabe quem é o perigo do lugar público. Pode Não ter 100 percebe? mulheres. Você percebe. Já sabe. Já sabe quem você tem que fala, ficar de olho. essa daqui que eu tenho que ficar de olho. Mas aí. é isso aí. Mas tudo isso é a comunicação não verbal. É o jeito dela olhar, é o jeito dela se portar, é o jeito do corpo dela, são as roupas dela. Existe todo um código não verbalizado. Então, quando a gente fala de comunicação não verbal, quando a gente fala de descobrir mentira ou verdade, não são somente as microexpressões, é muito mais do que isso. A gente consegue ir e ampliar isso para a vestimenta, para o andar, para o jeito de falar, o jeito de se comportar, posicionamento dentro da sala da festa, o posicionamento até dentro de uma reunião. Você sabe quem é a presa e quem é caçador, sabia disso? Existe alguma técnica para fazer o homem falar a verdade? Existe uma técnica para o homem cair na contradição. Ah, ensina! Ensina. Ué, os meninos vão me matar Não agora, interessa, né? aqui é só o público feminino. O que acontece? Vamos lá. Um dos grandes baratos, primeiro é esse, quebra de padrão. Então, muitas vezes, se o seu parceiro, ele fala, por exemplo, mexendo as mãos, e aí ele começa a falar com você não mexendo as mãos, isso já é um indício que tem alguma coisa errada ali. Isso é uma incongruência. Tá. O inverso verdadeiro. Às vezes é um cara mais contido, mais que não se mexe muito, mas ele começa a mexer. Agora tem as pistas oculares. Essa aqui a mulherada ama isso aqui. Tá. Porque você pode fazer esse teste agora com quem você quiser. Se você fizer algumas perguntas para alguém, a pessoa ela vai mexer os olhos. Ela vai buscar ou um referencial visual, ou auditivo, ou fazendo conta, ou aqui é o lúdico, ou seja, não existe, eu não vi isso acontecendo. Pro direito é... Normalmente, a pessoa pode ser invertida, mas o direito normalmente é lúdico. É a imaginação, aquilo não aconteceu. E o esquerdo? Já aconteceu. Então, por exemplo, como você já sabe que eu vou fazer isso, talvez você tente segurar. Mas talvez eu falei assim, você lembra as primeiras roupinhas que você comprou da sua filha? Tá vendo como você vai mexendo pros olhos? E você foi pro lúdico, você não lembrou. Mas você lembra qual foi, assim, a coisa mais gostosa que ela fala pra você? Assim, qual é a coisa mais interessante que te toca? Não, eu também não lembro. Tá, mas vamos ver alguma coisa assim... quando você... O dinheiro que ela me pediu. Eu lembro. Você lembra? Lembro. Ou quando você entrou para comprar o seu último carro na concessionária, você lembra a cor da camisa do vendedor? Olha lá, você já foi para cá e você lembrou. Então, quem estava te vendo nessa câmera vai ver que você olhou e você lembrou do vendedor e lembrou da roupa que ele estava. É verdade. Aí, ó. Olha como é automático. É automático. Gente, é automático. Gente, é automático. Automático. Negócio seguinte, sinal de alerta. Pra direita. Isso. Então vamos lá. E legal então vamos lá, o que acontece? Agora que a gente tabulou isso, a maioria das pessoas, por isso você tem que prestar atenção quando a pessoa está lembrando de algo que você sabe que já aconteceu, para ver se porque a pessoa pode ser invertida. Mas se for invertida, é só fazer tudo ao contrário. O que acontece? Então você está conversando lá com o seu boyfriend ali e tal e tudo mais, e aí ele pode ter se preparado para contar uma mentira. Porque quando eu me preparo para contar uma mentira, eu vou tentar ser o mais congruente possível. Mas lembre-se, é quase infalível, quebra de padrão. O comportamento vai ser diferente. Mas aí, ele vai falar assim, onde você estava você foi jogar bola terça-feira? Não, fui, eu estava lá. E ele pode até lembrar de momentos que ele jogou bola com uma outra data, ou com uma outra pessoa. O que você faz? Você faz uma pergunta que ele não está esperando. Então você tem que pegar alguma coisa dentro daquele contexto que ele não está esperando. Por exemplo, mas aquela senhora que vende pipoca, ela estava lá no dia do jogo? Ele não tem essa informação. E aí, normalmente, não, ela estava. E aí ele vai olhar para um lado que ele não conhece. Adorei! Você entendeu? Adorei! Ou, poxa, mas você foi lá no encontro lá do seu ginasial e aquela sua ex-namorada não estava lá? Não, não estava, imagina, não estava lá. E ele lembrou da voz, lembrou. E aí é um sinal de alerta para que você pode pegar a pessoa no pulo. Então você faz perguntas as quais você sabe qual vai ser a resposta e aí você vê se vai estar congruente com para onde ele vai estar olhando.
Então, se ele olha, normalmente, se ele olha para o lúdico, é porque ou ele não sabe, como você falou, Ricardo, eu não lembro, eu não sei. Então você não está mentindo para mim. Você mesmo diz, ou ele vai estar inventando essa história. E aí a gente consegue pegar. E quando se trata daqueles mitônomos, pessoas que são compulsivas por mentir? A mesma coisa, como eu disse. Cai por quê? Porque eu vou fazer perguntas circunstanciais, perguntas que são satélites, e não aquela que ele está esperando. Então, o cara que, por exemplo, porra, eu fiz uma outra coisa à tarde, e aí a mulher vai perguntar para ele, mas como é que foi? Ah, eu fiz isso, isso, isso. E aí vai perguntar coisas as quais ele não está esperando. Você entendeu? Tipo, então você passou por tal rua e tal rua estava acontecendo aquela passeata que apareceu na televisão? E aí ou ele vai parar, vai ficar olhando fixo para você porque ele não tem essa informação. Ele não tem para onde buscar. Porque naturalmente, é como você disse, é automático, eu vou buscar. Então quando muita gente acha que quem olha direto para os seus olhos é que está falando a verdade. E não é. O normal é você brincar com os olhos. Por exemplo, se eu fizesse uma pergunta mais emotiva, a pessoa vem mais ou menos para esse lado aqui, que é o sinestésico. Então, por exemplo, se você perguntar para o seu namorado, pro seu homem, tipo assim, você gostou do presente que eu te dei? Ah, é claro, amor, que eu gostei e tal, porque esse é o sinestésico, é aqui onde você traz as emoções. Você fala assim, claro, você acha que eu não ia gostar? Imagina. Então aqui não está congruente, aqui ele está para um outro lado da informação. Você entendeu? Então dá para a gente fazer várias perguntas para ver se está tabulado dentro desses padrões das pistas oculares. Até as microexpressões, né? Então, por exemplo, você faz uma surpresa. Aconteceu isso quando eu fiz análise, no canal do YouTube eu faço análises de uma surpresa de um Dia dos Namorados que a Ana Maria Braga apresentou e a menina, e ela estava vendada. E ela não sabia que ia encontrar o namorado para um jantar do Dia dos Namorados. Então, pegaram o menino e falaram assim, será que sua namorada vai aceitar? Ah, acho que ela vai aceitar. Será que ela vai gostar? Ah, acho que ela vai gostar. E ela foi vendada. Olha, é da Globo, você vai ir conhecer a Ana Maria Braga, ali o local onde ia gravar as gravações, né, o estúdio. Sim. E quando ela tirou a venda, ela viu o namorado dela. Ela fez isso aqui, ó. O que é isso aqui? Desdém. Reprovação. É desdém. Tipo, não acredito então, que você tá fazendo isso daqui é uma microexpressão, uma expressão que você não controla. Então você faz, vergonha, asco. Sim. Então, por exemplo, né, isso é muito legal para perceber até se as suas amigas estão te aprovando ou não. Nossa, o vestido tá lindo. Sacou? Rapidinho eu fiz o quê? Fiz asco, entendeu? Tá. Ou então você acontece alguma coisa, eu falo, isso é vergonha. Ou pode ser vergonha de mim, vergonha do outro, tristeza, quando você junta as sobrancelhas, pega pra cá, a boquinha mais caída. Só que isso pode ser rápido. Então é possível você pegar todos esses melindres, todos esses detalhezinhos com treino. Então você pega as expressões, se a pessoa tá triste, se ela tá feliz, se ela tá com nojo, se ela tá com desdém, se ela tá com vergonha, com medo, né? Surpresa. Então tudo isso você consegue pegar. Isso é muito bom para negociação, isso é muito bom para paixão, para o relacionamento, até para você saber quem está mais na sua dentro de um ambiente. E a gente acaba aprendendo uma coisa, que é, sabe o quê? Você aí, quando for confrontar uma verdade ou uma mentira, nunca pode ser por telefone. Tem que ser pessoalmente. Isso. Muitas vezes a mulherada não se segura, já digita bem louca, e aí perde a oportunidade disso. É isso aí. E uma outra dica muito importante é, sabe o quê? Você tem que ser aquele tipo de pessoa que não critica a conduta alheia, nem a conduta do homem que está com você. Porque daí ele baixa a guarda e se sente mais à vontade para compartilhar as coisas da vida dele. Porque às vezes o homem tem tanto medo da mulher, porque ela é brava demais, porque ela vai brigar por qualquer coisa, que ele começa a pisar em ovos e criar mentirinhas à volta dele para tentar manter a harmonia do casal. É isso, e mentiras sociais, ou seja, não são mentiras com um propósito de esconder algo cabeludo ou tudo mais. Uma traição, uma amante. Não, como você falou, ele tem tanto medo, de repente, do que a esposa, a namorada vai falar, que ele começa a omitir, ele começa a fazer vários segredos
porque pela repressão. Então aí fica difícil depois a mulher conseguir tabular quando existe realmente uma mentira ou não, porque ela vai viver uma mentira direto. E ela começa a não perceber mais qual que é o padrão dele real, de quando ele está tranquilo e de quando ele está sempre alerta. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você é mestre na manipulação. De que forma as mulheres podem manipular os homens? Total, né? Primeiro que você sabe disso, você é expert disso, né? A mulher magnética sabe dominar o homem, qualquer homem, mas eu sempre digo que é o seguinte, a manipulação, a persuasão, a sedução, elas são as mesmas coisas, só que em âmbitos diferentes. Então você usa a sedução, a manipulação, a persuasão para negócio, como você usa também para conquista. Então, quando a gente fala, por exemplo, num relacionamento amoroso ou de conquista, tudo aquilo que a gente usa para uma venda, para uma negociação, para uma persuasão, você usa também para conquistar o seu homem. É exatamente igual. A gente até estava falando isso antes nos bastidores, o gatilho da escassez, você nunca está sempre presente, você às vezes fala um não. Ah, vamos sair? Não. Por que não? Eu já tenho compromisso. Pô, compromisso com quem? Claro. Você entendeu? Ou, poxa, você justamente fazer aquela situação de como se você tivesse tendo outras oportunidades e não só ele como objetivo de vida. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E você consegue, através da linguística, através de o jeito que você fala, o jeito que você olha. O próprio rapport é uma arma de manipulação muito forte. Ou seja, rapport é como se fosse um espelhamento. Explica pra nós. E é engraçado porque é o seguinte, o espelhamento, que a maioria das pessoas conhece, é o espelhamento corporal. Né? Então, por exemplo, eu estou conversando com a Vanessa, ela está com as pernas cruzadas, eu vou cruzar também, porque ela vai se sentir mais confortável na mesma posição. Conectada. Na mesma vibe, mas não é só isso. Por exemplo, um grande rapport é você falar de coisas do interesse do outro. Quando você descobre o que é interessante para aquele homem e você começa a se interessar por aquelas coisas, você não precisa nem gostar, é só se interessar por aquilo. Você se interessou por aquilo ali, ela já fala, nossa, o papo flui. Então, por exemplo, num papo, às vezes o cara fala assim, eu faço exportação e importação. Você não faz a mínima ideia. Você fala assim, nossa, você pode me contar um dia assim me explica como funciona. Como é o seu dia? Me fala, como é? Aí ele começa a contar, você fala, nossa, que interessante, me parece que eu vi uma reportagem na televisão, pronto. Você já espelhou sobre algo que ele gosta de fazer. Manipulação, porque Isso você manipulação. está elevando o ego do homem, Isso. entendeu? Porque ele está se achando sabichão, e aí você manipula ele pelo ego, e aí ele embarca na sua. Porque homem é aquele negócio, ele quer aplauso, ele quer troféu, ele quer estar no pedestal. Então você faz a jogadinha, amiga linda. Mas então a tonalidade de voz, ritmo, então, por exemplo, um cara que fala mais devagar. Se você chega falando muito afoito, você falando muito rápido, eu falo assim, nossa, essa mulher aqui eu não dou conta. Não vou dar conta. Então, se o homem fala mais devagar e você quer conquistar ele, você vai falar no mesmo ritmo dele. Porque de forma inconsciente, é isso que lhe atrai. Vai sentir a conexão. Vai sentir. Não que você vai ser sempre o espelho daquele homem, mas os primeiros contatos, o primeiro approach, aonde você quer se seduzir, manipular, onde você quer pedir alguma coisa, onde você quer negociar alguma coisa, tipo, vamos na casa de mamãe, então você primeiro cria um rapport para depois falar vamos na casa de mamãe. E às vezes a mulherada não faz isso, né? Não. É logo de cara, vamos na casa de mamãe? Ah, pô, a casa da sua mãe, enfia domingo e tal. O pé pelas mãos, mulher tem isso. Então, o espelhamento é espelhamento de tudo. Mas sabe o que eu acho mais legal, Vanessa, que as pessoas não percebem? É a linguagem corporal do amor. Ai, fala, como As pessoas não percebem, e é tão nítido isso, principalmente quando você vê de fora. Uma coisa que é básica, é muito engraçado, e até quem está de fora, quem está olhando, faça esse teste, é muito engraçado isso. Você percebe claramente, primeiro, quando aquela mulher, quando você chega, né, você sabe aquela que está disponível, e você sabe qual homem que está disponível. Normalmente, a mulher que está disponível, eu falo que ela fica com os peitinhos para cima, ela não tem nada na frente dela, a bolsa não está na frente, o copo não está na frente, você entendeu? E ela anda com firmeza e desfila pelo salão.
Seja esse salão um escritório, seja esse salão um supermercado, seja esse salão a night, a boate, seja lá o que for. O homem é a mesma coisa. Ele anda, ele se mostra para todo mundo e normalmente ele tá com os ombros mais largos, ele se posiciona na posição do super-herói. Olha! Para ficar maior, com o tronco maior. E quando ele tá afim de uma mulher, ele vai ficar com o tronco emparelhado com o tronco dela, mesmo à distância. Então, para você, de forma inconsciente, se você emparelhar o seu corpo com o corpo do homem, você já está dando um sinal que você, sim, eu quero que você chegue em mim. É aquele negócio de como fazer o homem chegar em você, como escolher o homem que vai chegar em você. Dá para fazer isso. Primeira coisa é tentar emparelhar e ficar na frente dele. Outra coisa é o sorrisinho, que eu falo sorrisinho de olhar de geisha. Como que é? Porque quando o homem olha para você, se você fizer isso, você não está afim. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou a menina e você é o homem. E aí você olha, eu tô aqui, de repente eu percebo que você está olhando para mim, eu faço isso. Ah, você não tá afim de mim. Agora, se eu faço isso, ó, você entendeu? Primeiro eu olho para baixo, depois eu olho para o outro lado. É o horário da submissão da mulher. É o horário de tipo assim, aí eu venho para cá. Vergonha. Exatamente. Aí o homem já fala, opa, e ela vai olhar de novo e vai fazer assim. Quando faz isso, já é um sinal de tipo assim, pode se aproximar. Eu estou aberta a que você se aproxime de mim. Isso é muito bom. É muito legal isso. Outra coisa também, além disso, o homem, quando ele quer demonstrar, normalmente ele vai fixar em você e primeiro ele vai olhar sério, porque ele quer mostrar que ele é sério. O segundo olhar que ele dá pra você já é aquele olhar assim, ele dá um sorrisinho. O terceiro olhar, normalmente, ele já cumprimenta. Se você cumprimentar, ele vai. Então, há esse jogo da sedução. Você precisa dar a retribuição para ele se encorajar. E entender. Porque se você fica sempre séria, ele tá olhando para você, você não baixa a cabeça para dizer que sim, eu olhei o seu olhar e fiquei com vergonhinha. E depois sorri também, e você fez assim, e ela faz assim, ele vai encorajar. Agora, se ela não faz nada, ou seja, o rapport, o espelhamento, eu não vou ter coragem de chegar. Homem sofre quando ele leva toco e fora na balada ou quando ele tá saindo com uma mulher. É muito difícil pra eles. A gente pensa que não dói, sangra e chora aquele coraçãozinho, né? Outra coisa que é legal também, às vezes a pessoa pensa assim, será que ele tá sendo só simpático ou ele tá afim de mim? Depois que chegou. Então como é que acontece? Quando o homem tá afim de você, numa roda de amigos, ou ele chegou e tá conversando com você, e você não sabe se ele tá querendo ser simpático ali do lado do bar, porque às vezes você começa a puxar conversa com uma pessoa que você não tá afim dela, só tá conversando. É completamente diferente. Por exemplo, quando o homem já tá conversando com você e tá numa roda, se ele dá mais atenção pra você, se ele só ri das suas piadas, se ele fica só olhando pra você mais do que as outras mulheres, é um dos sinais. Se ele toca em você, é um dos sinais. O braço. Aqui, ó, pegou aqui, é um dos sinais. Então, primeiro é braço. Normalmente é cotovelo ou ombro. É toque no ombro ou no cotovelo. Depois vem pro pulso e depois vem pra mão. Outra coisa, te arrumar. Quando o homem está interessado em você... Ou ajeita o cabelo. Ou ele vai ajeitar o seu cabelo, ou vai tirar algo que nem existe. Mesmo se ele dizer assim... Ou ele vai tirar o cabelo do seu rosto. Olha! Ou ele vai mexer no seu relógio para arrumar alguma coisa. É porque ele está interessado em você. Se ele não fizer isso e der atenção para todas as mulheres, se ele quiser ser engraçado com todas as mulheres. Outra, quando o homem está de longe também e pode passar a mulher que for na frente dele, se ele não olhar, é porque ele realmente está interessado em você. Se ele não compartilha você com os amigos, ele está muito interessado. Como é que eu vou compartilhar? Quando o cara só quer beijar na boca, ele olhou para você e fez assim pro amigo, é conquista. Você entendeu isso? Sim. Se ele compartilhou com os amigos, se ele apontou você para os amigos, ele só quer beijar na boca. Se é isso que você quer, beleza. Se você quer algo mais, você percebe que aquele cara não compartilha com os amigos. Ele vai te esconder dos amigos. Ele vai esconder dos amigos. Ele se desloca dos amigos, ele não aponta, ele não mostra que ele está afim. Ele não te apresenta como um troféu. Exatamente, exatamente, porque ele quer preservar aquela história da presa, né? Ele quer, tipo assim, não, eu quero deslocar, eu quero que essa seja a minha, eu escolhi para ser a minha, sacou? Então, isso faz total sentido. Total sentido. E eu tô puxando aqui na minha memória situações que eu já vivi e é exatamente isso. E olha que legal que você fez, você falou puxar a memória e olhou para esse lado e com a mão aqui ainda.
Você vê como o seu passado é desse lado? Retrocedendo. E é desse lado, e é desse lado ainda. Você vê que o seu passado dá pra cá. E aí a gente lembra pra cá. E isso dá pra pegar muito. E o ao contrário também. Então, se você quer afastar o cara, é só você fazer tudo ao contrário. Então, ele olhou pra você, olha seco, desvia o olhar, fica sempre olhando reto, não abaixa a cabeça. E bota a bolsa na frente. Põe a bolsa na frente ou um copo, qualquer coisa que você coloque na frente. Barreiras. Peitinho pra baixo. Então, você que a gente chama de acurujá. Sair. Exatamente. Começa a conversar. Então, se o homem começa a falar com você, começa a falar com outras pessoas na roda, e aí ele já começa a perceber que não era pra ele. Aquele dia não é pra ele. Não é pra ele. Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa pra aprender. Como que as mulheres podem aprender com você, que Show é de bola. expert nesse assunto? Eu tenho um curso online, se chama nãomintapramim.com.br. Meu Deus! Onde a primeira aula é grátis. Olha. Então são 40 minutos, né, Rian? Tô falando ali atrás das câmeras. De graça? De graça. 40 minutos. 40 minutos a primeira aula. Então fez o cadastrinho, 40 minutos é grátis. E aí você vai aprender primeiro as microexpressões, justamente para conseguir tabular se a pessoa está mentindo ou não. Você consegue ver as pistas oculares, você consegue perceber o que a pessoa está sentindo. Olha que legal isso. Você entra na mente da pessoa e percebe o que ela está sentindo de você. Se ela está sentindo prazer, nojo, aversão, vergonha. Imagina você saber o que passa na cabeça da pessoa. Queremos saber muito legal. isso. E além disso, também tem um bloco de sedução. Então tem um bloco, tudo isso que eu tô falando, da linguagem, da que dá pra emoção. pessoa interpretar tudo. Dá pra interpretar tudo. E mais ainda, que é o super bônus, você entra num grupo secreto, um WhatsApp meu, particular. Então você troca ideia comigo. Você vai estar num grupo. Ó, eu falei assim e ele mexeu a sobrancelha assado. Exatamente. Então o grupo ali se ajuda, o grupo se desafia, o grupo dá complementos de estudos, complementos de material. É muito legal. E você descobre não só isso, eu falo muito que você usa a linguagem não verbal não só para o amor, mas imagina você saber o que o seu chefe está pensando, o que a sua amiga do lado está pensando, se é mentira ou não o que estão dizendo numa mesa de negociação, numa reunião, se o seu filho está sofrendo bullying ou não. Você consegue manipular e perceber o padrão dos seus avózinhos. Às vezes aqueles avózinhos que não falam, tá tudo bem, vô? Não, tá tudo bem. E às vezes a fisionomia dele, toda a minha expressão vai mostrar. E eu já tive relatos, Vanessa, muitos relatos, mas muitos relatos de falar assim, Ricardo, eu descobri maus tratos nos meus pais, eu descobri que minha filha estava sofrendo bullying, eu descobri um amigo em depressão por começar a prestar atenção na fisionomia e não só no que a pessoa fala, porque o que a gente fala representa muito pouco na comunicação. A parte verbalizada representa no máximo 5%. A tonalidade, o ritmo, a velocidade, o jeito de olhar, as microexpressões que vão estar junto daquilo é que tem toda a diferença. Por isso que é como você disse, às vezes se você vai brigar pelo WhatsApp, você perdeu 95% da emoção. Claro. Você perdeu 95% da veracidade daquela comunicação. Eu acho que toda pessoa, de verdade, toda pessoa, pode ser pro amor, pode ser pra conquista, pode ser pro negócio, deveria empreender a linguagem não verbal. Concordo, é um kit de sobrevivência da vida. É isso aí. Olha quanto problema a gente pode evitar se a gente conseguir descobrir se as pessoas estão mentindo ou falando a verdade. Olha o adianto de tempo na vida, de relacionamento, de trabalho. E é baratinho, é como se a gente estava conversando que a escova de cabelo? A escova de cabelo, a minha é metade de uma escova de cabelo. Olha, metade. A parcelinha do Não, curso. a parcela é menos ainda. A parcela você não consegue nem fazer, nem cortar o cabelo. Tu quer dizer que o curso, ele custa menos do que... R$29 por mês. Olha. Então, o que você faz com R$29? Não corta nem o cabelo com R$29. Pra mim, simplesmente não ter mais problema em descobrir a mentira. É uma parcela de R$29. Realmente é bem baratinho. É maravilhoso. E as tuas redes sociais? Show de bola. Te seguir. Primeiro que eu tenho 3 livros, se quiser ir na Amazon. Olha. São 3 best-sellers. Esse aqui é a PNL. Eu fui o primeiro cara a escrever PNL aplicada no Brasil, sobre terapia, que é o Crenças. Tá. Depois eu fui também o primeiro cara a escrever sobre PNL, sobre comunicação e venda aplicada. E esse é um best-seller também, que é o Comunicar, Vender e Negociar. E esse aqui é o último, Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas. Amém. Esse aqui é isso para você aprender várias técnicas, macetes de grandes comunicadores, como a Vanessa, que eu já falei, que é uma grande comunicadora persuasiva. Então isso você encontra na Amazon. E minhas redes sociais, o Instagram, o.ricardo.ventura. Mais uma vez,
ricardo.ventura, e o YouTube é só escrever Ricardo Ventura que você encontra lá, é só jogar lá na busca Ricardo Ventura, você já entra lá no meu YouTube, onde eu tenho várias análises de casos famosos, casos contundentes, para descobrir se a pessoa está mentindo ou não. E o mais importante, a aula grátis. É isso aí. Não minta para mim. Não minta para mim.com.br. Não minta para mim, né? Não minta para mim. Pra não mim, é para, né? P-R-A. Não minta pra mim. Não minta pra mim. .com.br, primeira aula grátis. Show de Ricardo, bola. foi um super prazer. Eu tenho Prazer certeza que você ajudou muitas mulheres aqui Show de hoje. bola. Eu Show adorei de bola. saber do teu conteúdo. Que E dá legal. pra aplicar. Dá pra aplicar. Não, esse negócio do direito e do esquerda, a partir de hoje. Você vai ficar ligado dica, agora, né? Nossa, total. Total. Show de bola. Amiga linda, grande beijo. E eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo aqui embaixo, tá bom? Beijo pra você. Tchau, tchau.